Olá, você que está chegando aqui para um discipulado. Então, me chamo Eduardo e a nossa temática de hoje, né, dentro da máxima do mês, que é as Sagradas Escrituras, nós estaremos trabalhando sobre o Novo Testamento. Você já viu nos discipulados anteriores, né, sobre um povo que caminha, Deus também caminha com seu povo, o Antigo Testamento, e agora a gente vai trabalhar sobre o Novo Testamento. Antes de tudo, convido você, né, a entregar comigo esse discipulado às mãos do Espírito Santo, para que ele venha providenciar todas as palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitais, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vai ser o chamado intercessor de Deus, o excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações cheios de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixemos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis o seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. Possamos também consagrá-la, Santíssima Virgem Maria, para que ela possa nos providenciar também todas as palavras e que ela nos ensine nessa caminhada rumo ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu já falei, a nossa temática agora será sobre o Novo Testamento. E aí você pode estar me perguntando, a princípio, como surgiram os livros do Novo Testamento? Assim como também aconteceu, né, com os livros do Antigo Testamento, mas de forma precisa, os livros do Novo Testamento, você vê muito, né, na verdade, ele está muito embasado em volta da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que se você for ver, né, todo o estudo teológico, Jesus ele não pedia que os apóstolos fossem andando e escrevendo o que ele estava falando. E também, para a época, não tinha tecnologia, né, de gravadores de áudio e tudo mais. Então, toda essa transmissão dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e tudo mais, tudo isso era feito através de uma transmissão oral, da vivência, né, da Boa Nova em nosso meio, que é Jesus Cristo. Então, eram feitos resumos, né, dos apóstolos, dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, de tudo que era vivenciado tem esses resumos. E esses resumos, eles vão ver, a gente vai ver lá na frente, que serviram de base justamente para os evangelhos, né, os 4 evangelhos, que surgiram em meados dos anos 70 depois de Cristo. E após toda essa vivência, né, de Nosso Senhor, foram formadas as comunidades cristãs, que vai ser bem mais embasada por Paulo, né, por São Paulo em suas cartas, e a gente vai estar abordando justamente sobre isso, essa transmissão oral que deu origem ao Novo Testamento. Como já foi citado, né, os evangelhos que surgiram em meados dos anos 70 depois de Cristo, eles exprimem uma grande fortaleza para nós enquanto liturgia, inclusive, e também para nossa missionariedade. Os evangelhos, né, que da sua raiz, da sua palavra, vem nos dizer que essa boa nova, boas notícias do reino, essa boa nova que é o próprio Cristo Jesus, esse verbo encarnado que habitou entre nós. Os evangelhos proclamam, né, justamente a boa nova, que Jesus Cristo é o Cristo Salvador. E ele vai apresentar, né, as Sagradas Escrituras, apresentam 4 evangelhos, né, com pontos de vista diferentes sobre a vida e mensagem de Jesus. Quais são esses evangelhos? Se você pegar a sua Santa Bíblia, né, a sua Sagrada Escritura, e é sempre muito bom para nós católicos termos ela em nossas mãos, a gente vai perceber que os 4 evangelhos é Mateus, Marcos, Lucas e João, como a gente está podendo, inclusive, ver as imagens deles aqui na nossa lateral. Acima São Mateus, ao lado São João, abaixo São Marcos e São Lucas. Então, esses são nossos 4 evangelistas. Agora nós iremos falar de forma particular, né, de cada um, mostrando também os seus símbolos. O Evangelho de São Mateus, como nós estamos vendo pela imagem ao lado,
ele é um evangelho muito associado ao homem alado, ou seja, o anjo, porque o seu evangelho se concentra muito na humanidade de Cristo, como afirma São Jerônimo. O evangelho de São Mateus inclui a narrativa sobre a genealogia de Jesus. Se a gente for ver também, né, logo nos primeiros capítulos do evangelho de São Mateus, fala muito, né, desse Jesus Messias, esse Jesus, né, que está ali no meio daquele povo, mais precisamente no meio da Galileia, trazendo e formando discípulos. De uma certa parte do Evangelho de São Mateus para frente, é aquele Jesus que convida aos discípulos formarem outros discípulos. Né? Até como fala em Mateus 28, né? No capítulo 28, 16 a 20 versículos. E depois e fazei discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está muito ligado, então, nessa humanidade de Cristo no meio daqueles discípulos. Já no Evangelho de São Marcos, né, como nós estamos vendo ao lado, o símbolo dele é representado por um leão, né, e ele enfatiza muito a majestade de Cristo, né, esse leão sendo o rei da floresta e tudo mais, e sua dignidade real. Assim como o leão é tradicionalmente considerado o rei dos animais. O Evangelho de Marcos começa com a voz profética de João Batista, clamando no deserto como o rugido do leão. Já o Evangelho de São Lucas, né, associa-se ao touro, porque esse evangelho se concentra no caráter sacrificial da morte de Cristo. E o touro sempre foi um animal sacrificial por excelência, tanto para o judaísmo quanto para o paganismo romano. E até como eu falei no retiro, né, do discipulado, no ano de 2021, e estou falando aqui também para vocês, né? O Evangelho de São Lucas, para mim, tem uma particularidade, né? Por nos tornarmos, né, e sermos muito mariano, como o movimento Nova Geração. Esse é um evangelho que fala, assim, de forma mais íntima sobre Nossa Senhora. Esse é um evangelho que tem essa característica mariana desde seu primeiro capítulo, né? Falando da Anunciação do Anjo, do Fiat, do Magnífica. Então, assim, é, é um evangelho, né? É um evangelista que nos leva a essa intimidade mais com Nossa Senhora. E o último evangelista, né? O último evangelho é o de São João, né, que está associado à águia por duas razões, né? Como estamos vendo na imagem ao lado. Primeiro, porque esse evangelho descreve a encarnação do Logos Divino, e a águia é um símbolo daquilo que vem de cima. E a segunda razão é porque, como a águia, João, em sua revelação, viu além do que está imediatamente presente. Por isso, São João Evangelista é chamado de águia de Patmos. E essa questão de ver dessas revelações é, por exemplo, o livro de Apocalipse, que nós iremos ver ao final dessa formação. E o Evangelho de São João está muito ligado, né, à catequese, às ordens de Deus. Se você for ver, tem muita ordem de Deus e muitas revelações, assim como Apocalipse, porque era um mundo, né, como hoje, mas aquele era muito concentrada a visão herética, né, sobre tudo aquilo que Jesus estava propagando. Então, tinha muitas revelações, Deus concedia muitas revelações a São João pelas perseguições e tudo mais. Saindo dos evangelhos, nós temos o Ato dos Apóstolos, também escrita pelo evangelista Lucas, né? Ele é autor justamente desse terceiro evangelho, no Evangelho de São Lucas. Então, assim, nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver tudo isso, né, nos evangelhos, a sua morte, a sua ressurreição, e aí Jesus, ele precisava cumprir a missão, né, ou seja, retornar à casa do Pai, retornar ao céu. Porém, ele não podia fazer isso sem antes formar os seus discípulos, né? Até como eu falei no Evangelho de São Mateus, vai falar que em uma certa parte Jesus convida os discípulos a formarem outros discípulos, porque nós vivemos em um mundo muito pagão ainda, um mundo muito herético, assim, que é sustentado por falsas ideologias, né, falsas ideias. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis formar essa nação, né? Tanto que aos pés da cruz ele convida João, e Nossa Senhora já estava lá, Isaí a tua mãe, Isaí o teu filho, né? Então Jesus, ele entrega a Nossa Senhora aquela descendência a partir de então, essa descendência que somos nós até hoje, e por toda a eternidade, e por daqui para frente, né? Então Nossa Senhora ali reunida com os discípulos, né, como fala em Atos dos Apóstolos, no cenáculo, na sala de cima, o Espírito Santo vem de forma universal sobre ela e sobre os apóstolos que estavam ali.
E aí o Espírito Santo vem, e quando o Espírito Santo de Deus ele vem, ele faz a sua obra, ele faz o mover de Deus. Então, o Atos dos Apóstolos vai falar muito sobre essa graça do Espírito Santo, que é formar comunidades. Comunidades, quando eu falo, é comunidades cristãs, as primeiras igrejas e tudo mais. Então, esse evangelho está muito ligado, esse livro está muito ligado a isso, né? Essa vivência dos apóstolos de Nosso Senhor. Como é que deve, né, viver as comunidades cristãs, né? Quais são as suas orientações? Então, está muito ligado a isso. Então, como fala aqui no tópico, né, narra a vida dos apóstolos, especialmente de Pedro e Paulo, suas atividades e pregações, desde a ressurreição de Jesus até a chegada do Evangelho à capital do Império de Roma. Descreve também a vida das primeiras comunidades cristãs para apresentar o modelo a ser seguido pelos cristãos de outras épocas. Já apresentado Paulo, né, no slide anterior, agora nós vamos para as cartas de São Paulo. Você pode estar vendo lá já quase no finalzinho da Bíblia, são 14 cartas atribuídas a Paulo. Então, quem era Paulo? Paulo, né, você pode estar estudando melhor, esse discipulado não é para dizer, né, basicamente sobre Paulo. Paulo daria vários discipulados, mas só fazendo uma breve introdução, Paulo era um grande perseguidor dos cristãos. Mas em uma das suas idas para Damasco, né, Deus faz a sua obra de conversão na vida de Paulo, e assim ele se torna cristão e um grande pregador da palavra de Deus, né, por sinal um dos maiores das Sagradas Escrituras relatados. Então, essas cartas, né, elas estão muito atribuídas ao cuidado de Paulo na missão com aquelas pessoas que ele pregava, né, e exercia seu trabalho querigmático, ou seja, de anúncio do reino de Deus. Então, Paulo, ele andava por aquelas regiões, mas ao retornar para outro lugar, ou uma certa parte da sua vida ele foi preso dentro da cadeia, ele escrevia cartas para mandar para essas comunidades, sempre preocupado como eles estavam, né? Por ter essa onda muito herética naquele meio, ele mandava, né, cartas catequéticas para esse povo, né? Então essas cartas estão muito associadas a isso. E aí dessas 14 cartas que foram escritas por Paulo, 9 são dirigidas às comunidades cristãs. Como eu falei, ele fundava essas comunidades, depois voltava para ajudá-las, animá-las e resolver problemas. Entre essas cartas que você pode estar vendo, né, nas Sagradas Escrituras, são as cartas aos Romanos, 2 cartas aos Coríntios, carta aos Gálatas, aos Efésios, 2 cartas aos Tessalonicenses, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses. E aí, das 9 cartas de Paulo, 3 são chamadas, né, pastorais. Não são dirigidas às comunidades, mas aos seus líderes ou pastores. Aqui, se você for ver, né, as cartas de São Paulo, ele fala muito sobre alguns personagens, e uma delas são Timóteo e Tito. Né? Como todos nós, Deus sempre, né, envia de 2 em 2 e tudo mais. Paulo também não seria diferente, né? Deus vai enviando esses discípulos para ajudar na missão. E esses filhos espirituais de Paulo vão ser justamente Timóteo e Tito. Né? Então, essas cartas pastorais é justamente isso, é como se fosse uma formação para pastores, pastores no sentido de pessoas que estão ali, né, fazendo o anúncio do reino de Deus. Então, essa primeira e segunda carta a Timóteo, a carta ao Tito, vai ser basicamente recomendações de São Paulo para eles, para continuarem a missão, juntamente com Paulo. As últimas 2 cartas de Paulo, uma destinada a Filemon e outra aos Hebreus, né, as cartas de Paulo são as mais antigas que os evangelhos, e as cartas aos Tessalonicenses é mais antiga ainda, né? Escrita em 51, o livro mais antigo do Novo Testamento. Só uma curiosidade, Paulo morreu em 64 ou 67, né? Muitos contextos históricos ainda são inconclusivos, mas foi nesse período, antes que se fosse escrito o primeiro evangelho, o de Marcos. Após isso, a gente fala sobre as epístolas católicas, né? Aqui a gente está fazendo realmente como está a sequência da Sagrada Escritura, que são chamadas assim porque não se dirige a uma pessoa, a uma comunidade, mas todas as igrejas cristãs. Tem alguns relatos que falam, né, que essas cartas, por serem chamadas epístolas católicas, foi justamente depois de quando o Senhor, né, Jesus Cristo, pede a Pedro, na verdade, ordena Pedro como a pedra, né, o fundamento da igreja, aquele que seria o primeiro papa. Então, essas cartas de Pedro, né, alguns relatos dizem que já são, inclusive, tipo como documentos pontificiais, né? Então, essas cartas vão estar ligadas não
a uma comunidade, a um pastor, né? Mas justamente a todas as igrejas cristãs que seriam, né, criadas. O último livro, né, atribuído a João, inclusive a São João, é o Apocalipse, como eu falei. E muitas pessoas, inclusive, têm até medo desse livro, né? Eu já fui uma pessoa assim, né, quando eu não era conhecedora da palavra de Deus, ou pelo menos tivesse essa inspiração a conhecer a palavra de Deus. Mas é algo que a gente não precisa ter medo, né? É um livro, né, que o Apocalipse vem justamente dessa palavra, revelação, e ela deseja sustentar a fé dos primeiros cristãos e encorajá-los a suportar com firmeza as primeiras perseguições, principalmente as de Nero e Domiciano, imperadores romanos. E aí a gente acaba tendo essa neurose justamente porque as Sagradas Escrituras, em alguns textos, né, a sua maioria, tem uma linguagem muito simbólica, e aqui vai falar de dragão, não sei de quê, e aí a gente acaba tendo essa visão de que vai ser uma coisa catastrófica, né, a vinda do nosso Senhor. Talvez, quem sabe, mas o principal motivo é para que a gente possa estar confortado que nós temos um Deus que transforma a nossa vida e que a gente não precisa ficar preocupado com esse fim, porque ele já é amor, ele já é aquele Deus que nos faz santos se assim nós quisermos. E aí ele também traz essa mensagem de que já tem essa derrota dos perseguidores e a vitória final de Jesus Cristo. Então já é um conforto. Nós já veremos de sofrer nessa terra por perseguições, mas a vitória final é de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, livro melhor que esse para nos confortar não é difícil. Então, não é um livro de mistérios, nem anunciar desgraças para os cristãos. Pelo contrário, dá ânimo, conforta e encoraja. O Apocalipse vem ser justamente o último livro da Bíblia. E assim como o outro discipulador, Mateus Tamarindo, falou, a procura do texto do Novo Testamento é basicamente a mesma coisa, né? Se dá através dos capítulos, versículos, e se faz da mesma forma que o Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento nós temos uma pequena diferença, por conta das cartas, né? Como viram cartas de Paulo, as cartas pastorais, as cartas das comunidades e tudo mais, as epístolas. E aí a gente tem essa diferença porque, por exemplo, no Antigo Testamento você botava Hebreus, capítulo tal, versículo tal. Aqui já é diferente. Por exemplo, primeira carta, né? Tem esse um na frente. Como, por exemplo, vocês podem estar até pegando a sua Bíblia, estou aqui, né, com a minha também. Aí vocês podem abrir aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 6. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 6. Já abri, hein? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 6, que fala assim. Vê aí, se você abriu também na mesma página que eu. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se enche de orgulho, não faz nada de inconveniente, não procura seu próprio negócio, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça e não se regozija com a verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, quando se fala de carta, vai ter justamente esse um na frente, ou dois, né? Então, a gente tem que estar ligado a isso. Por exemplo, segunda carta ao Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 3. A gente vai andar um pouquinho mais para frente e vai ter aqui, ó, segunda carta ao Coríntios, tá vendo? Pronto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 3. A gente vai procurar. Achamos. Ó, capítulo 5. Tá vendo? E diz assim: nós sabemos, quando a nossa morada terrestre, a nossa tenda for desfeita, receberemos de Deus uma habitação no céu, uma casa eterna não construída por mãos humanas. Por isso, suspiramos nesse nosso estado, desejosos de revestir o nosso corpo celeste. E isso será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é muito fácil. E por que a gente está ensinando isso? Porque nos momentos de formação, nos momentos, né, na Santa Missa, inclusive, no momento de pregação,
o pregador, o padre fala, e a gente não sabe procurar muitas vezes. Então, aqui é basicamente, né, como a gente deve estar procurando, e até para a gente estar rezando. Passo aqui. E aí, só uma pequena diferença, né, que as cartas, por exemplo, de São João, elas se distinguem-se do seu evangelho, justamente por causa desse número. São João, ele é o único que tem carta e tem evangelho. Aí, por exemplo, se o pregador fala, irmãos, abram a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 6 ao 10. Aí você vai lá e vê que tem São João aqui atrás, por exemplo. Ó, carta de São João. Aí você vai procurar, e no meio da pregação você vai estar perdido, porque não é aqui. O Evangelho de São João é lá atrás. Ó, João 4, de 6 a 10. Que o tema é Jesus sacia a sede do homem. Então, você vai estar errado. Então, você abrindo aí, você vai ver assim. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte, era quase meio-dia. Aí vai falar da história da Samaritana. Agora, se ele falar, irmãos, abra em primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 6 a 10. Aí você vai lá atrás, primeira carta de São João, como eu já mostrei a vocês no instante, capítulo 4, 6 a 10. Vai dizer, nós, porém, somos de Deus, por isso quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Com isso podemos distinguir o espírito da verdade do espírito do erro. Então aqui não tem mais nada a ver com o que eu tinha pedido do Evangelho de São João. Então a gente tem que estar, né, de fato, íntimos com a palavra de Deus para estarmos cada vez mais conexos com aquilo que Deus quer nos falar. Dando continuidade aqui na nossa formação, é muito importante a gente aprender sobre isso. Né? Aqui já não é mais a questão do Novo Testamento, encerramos nas Sagradas Escrituras, e eu trago esse conhecimento para vocês. Qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Nós devemos estar muito convictos, né, sobre isso, porque é um assunto recorrente, é um assunto em que nós somos muito atacados, mas nós, como defensores da palavra de Deus, nós que não estamos aqui por acaso, nós que temos uma história que deve ser respeitada, nós, inclusive, somos a igreja da Bíblia, nós somos a igreja que tem a sua participação efetiva, né, na construção dessa Sagrada Escritura, na sua efetivação. Inclusive, o mês de setembro, onde nós comemoramos a data, né, comemorativa de São Jerônimo rogai por nós, ele teve essa grande participação, né, na organização das Sagradas Escrituras. Então, nós não somos uma Bíblia por acaso e que todos devem abrir a sua boca e nos perseguir. Então, nos respeitem e sejamos essa pessoa que defende as Sagradas Escrituras. Porque, inclusive, o catecismo da Igreja Católica, né, aqui não é bem o catecismo, né, aqui é o IUCAT, que é uma versão jovem. Eu não estou com eles aqui, nem a minha Bíblia, eu peguei emprestado essa Bíblia, esse IUCAT, mas o catecismo da Igreja Católica fala que a igreja venera as Sagradas Escrituras assim como ela venera o corpo de Cristo. Então, aqui a gente consegue perceber que a Igreja Católica não é uma igreja de livro morto, é uma igreja de um livro vivo. Então, nós católicos, nós devemos testemunhar essa grande graça de Deus, onde ele se revela para nós através das suas palavras. Então, entrando aqui na nossa temática, quanto aos livros do Novo Testamento, a Bíblia católica e a Bíblia protestante são iguais, não se diferem, né? No Novo Testamento. O que vai diferir as Bíblias é justamente o Antigo Testamento. Ou seja, os protestantes têm 7 livros a menos. Nunca diga, nossa Bíblia tem 7 livros a mais. Não, nossa Bíblia já existia. Se alguém tirou a Bíblia de alguém, tem 7 livros a menos. A nossa está certinha. Quais são esses livros? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus e Baruque. Eles são chamados de livros deuterocanônicos. O que significa deuterocanônicos? Deutero, segundo, canolista. E os outros 39 são chamados de protocanônicos. Proto, primeiro, cano, lista. E os deuterocanônicos foram aceitos primeiro pelos judeus, porém depois foram rejeitados pelos judeus e protestantes.
Tem uma certa vertente que fala que essa retirada está muito relacionada ao patriotismo, ao narcisismo dos judeus, né, e do povo daquela época, porque, veja bem, o próprio Senhor Jesus Cristo era muito perseguido, né, no momento que ele estava ali no centro de Jerusalém, então ele pregava muito sobre a Galileia, porque ele era perseguido. E esses livros, esses 7 livros que foram retirados das Sagradas Escrituras da Bíblia Católica, eles são livros justamente que não foram escritos em Jerusalém, nos muros de Jerusalém. Foram escritos na Grécia, entre outros locais. Então, eles iam como livros que não eram inspirados, só porque não foram escritos em Jerusalém. Porém, aqui é muito óbvio de se entender, porque o Senhor fala, e depois por todos os povos e batizai, fazer discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Senhor não queria uma igreja centrada justamente só em Jerusalém. O Senhor queria as nações. Então, foi nas nações que o Senhor foi conquistando santos, pessoas inspiradas. Então, acredito que somente essa vertente ela não sustenta o motivo de retirada de livro nenhum das Sagradas Escrituras. Então, rezem com esses livros, peçam a luz do Espírito Santo também para que vocês sejam, né, agraciados por Deus. E por fim, aqui falando um pouco sobre a Lécio Divina, né, que não adianta nada a gente tá falando, né, sobre Sagradas Escrituras, a gente tá falando sobre Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, o povo que caminha e tudo mais, e a gente não ter essa vivência prática, né, da leitura orante. Então, Lécio Divina, que é uma prática de oração muito antiga mesmo, muitos papas, muitos santos da nossa igreja, eu não posso nem listar aqui que eu vou estar errando, mas diversos santos da nossa igreja, inclusive os atuais, né, santos, enfim, agora não, que a gente só sabe depois, né, a canonização, mas pessoas que são influências para nós no mundo católico hoje, que vivem essa vida de santidade, elas usam esse método justamente porque ele é muito eficaz para a leitura orante da Bíblia. Então, Lécio Divina, mais uma vez, é essa leitura orante da Bíblia. E ela é dividida em 4 partes. Primeiro, nós temos a leitura. Então, você entra para o seu quarto, né, tem esse hábito diário da leitura da palavra de Deus. Você pega a sua Bíblia. Antes de tudo, você pega em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Clama o Espírito Santo de Deus, vindo Espírito Criador. O vindo Espírito Santo, enche os corações dos fiéis. Faz uma oração entregando, pedindo sabedoria ao Espírito Santo, que ele venha lhe inspirar, porque é muito importante isso, a gente precisa estar na graça de Deus, a gente precisa estar em comunhão com o Espírito Santo. A gente precisa estar alinhado ao Espírito Santo, porque as Sagradas Escrituras, né, é necessário a gente estar na graça para que a gente tenha essa recepção da mensagem de Deus. Para a nossa vida mesmo. Então, antes de fazer essa leitura, é necessário que você clame o Espírito Santo de Deus. E após isso, você pega a sua palavra, né? Se você já tiver um estudo direcionado, nós temos, por exemplo, a Bíblia no meu dia a dia, do Padre Jonas, ou até mesmo a liturgia diária, né? Mas vamos dizer que você está fazendo um estudo, por exemplo, da Bíblia no meu dia a dia, e hoje é o capítulo de São João, hoje é o Evangelho de São João, capítulo 4, o capítulo 4 e o capítulo 5, por exemplo. Aí você vai abrir, você vai fazer uma leitura primeiro, né, de todos esses 2 capítulos, sempre vendo aquilo que Deus quer para você, né? Mas primeiro você faz só essa leitura. Mas não é só uma leitura, tipo, lendo, mexendo no celular, lendo, vendo os passarinhos, né, voar, lendo, assistindo na televisão, mas já essa leitura orante da Bíblia, já essa leitura em que você vai vendo o que Deus quer de você. Fez essa leitura, você parte agora para meditação. O que é essa meditação? Você vai olhar, né? Você vai fazer uma leitura novamente
Mas não é só aquela leitura como a gente faz a primeira, né? Que a gente vai, nossa, é isso mesmo, é aquilo. Você vai descobrindo, né? Mas essa meditação já é o que Deus está falando com você ali naquela palavra. Quais são as ordens de Deus para você? Quais são os princípios eternos que tem naquela palavra? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Então, essa meditação você vai fazendo esse compilado das graças de Deus naquela palavra. Fizemos a leitura, fizemos a meditação. Qual é o terceiro passo? A oração. Porque o Senhor fala que esse caminho, né, o caminho mais curto entre nós e Deus é através da oração. Então, você já fez a leitura, você já viu o que Deus quer de você naquela palavra, e no momento da oração você vai pedir ao Senhor que essas graças elas sejam derramadas para a sua vida. Na oração você vai se dispor ao Senhor, você vai colocar as suas intenções do que foi lido naquela oração. Se Deus colocou no seu coração que você deve ser um profeta, diga ao Senhor, Senhor, me coloca à disposição, Senhor, eu quero, eu não sei como, Senhor, mas eu quero. Se o Senhor dá uma palavra de prosperidade, peça ao Senhor que as portas do céu se abram sobre a sua vida, que Ele lhe dê sabedoria. Então, a oração vai ser justamente isso, esse ato concreto da palavra, né? Aquele momento que você conversa com Deus, né? Do que Ele falou na palavra dele. E o que é essa contemplação? A contemplação é o silêncio, é a escuta, é o louvor. Então, você vai contemplando a palavra, né? Você vai contemplando aquilo que o Senhor falou com você. Você vai contemplando as graças de Deus na sua vida. Você vai contemplando, né? Esse silêncio, a escuta, é as maravilhas de Deus que Ele fez e Ele vai fazer ainda em você. Talvez Deus não tenha feito nada do que Ele tenha prometido ainda, mas é o que Ele está preparando. Então, você já vai contemplando a palavra de Deus. Então, esse é um dos grandes modelos, né, de como você deve fazer esse estudo da palavra diária, essa leitura orante. Então, para isso, você precisa ter um caderno de oração, né? Isso aqui é o meu, inclusive, ó. A gente vai fazendo, né? Cadê meu pai? Eu peguei o caderno errado, não é esse, na verdade, ficou em casa. Ficou em casa meu caderno, desculpe, mas você precisa ter justamente um caderno de oração. Pegue seu caderno, coloque seu nome, faça uma capa bonita, né, para que ele seja o seu caderno íntimo de oração. E aí você tem que destinar um horário todos os dias para ter essa intimidade. É fácil? Não é fácil. Vai vir as dificuldades, vai vir o desânimo, vai vir as perseguições. Na hora que você quer fazer seu estudo, sai um episódio novo da série que você está assistindo, sua mãe lhe chama para lavar os pratos, seu pai pede um copo de água, e assim vai. Mas assim, nós precisamos ao menos lutar, querer, né, essa prática. Então é isso, amados irmãos. O nosso discipulado se encerra por aqui. Quaisquer dúvidas, vocês podem estar nos procurando e que Deus nos abençoe. Vamos encerrar o nosso discipulado com oração oficial do nosso movimento. E pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz alvorada e a nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes, que se atreva a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com a mão, o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Na moral, se consagrada à Virgem Maria ao Papa, e sejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Estamos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe abençoe.